aqui no Café das 7, nesta manhã de terça-feira, 27 de março de 2018. Muito bem-vindo ao Café das 7, juiz Erval Sampaio Júnior. Bom dia. Bom dia, amigo Alexandre Mulatinho. Um prazer enorme, encantado aqui com a primeira participação nossa no Café das 7. A gente fica muito feliz de poder bater esse papo com você, um jornalista tão conhecido, um radialista de grande envergadura aqui na nossa cidade de Natal. E eu começo destacando, Mulatinho, se você me permitir, a alegria que eu tenho de bater papo com vocês, jornalistas, radialistas, enfim, entrevistadores, e que mesmo com todas as críticas que são feitas à magistratura, isso faz parte. Me orgulho muito, pessoalmente, de viver um Estado constitucional democrático de direito, onde a liberdade de expressão, a liberdade de criticar, de manifestar seu pensamento, mesmo que muitas vezes, até mesmo de forma hostil, de forma um pouco mais ríspida, mas que a imprensa não seja calada nunca. Agora, o que eu gosto também, e aí, na realidade, eu vou ser até bem pontual. Eu gosto e vou exigir como um direito da magistratura, de que a magistratura se poste perante toda a imprensa e essas críticas muitas vezes infundadas, deturpadas, para que se traga o outro lado, para que se traga justamente o contraponto. E aí, o nosso querido ouvinte, razão maior de ser, evidentemente, dessa nossa entrevista, do próprio programa Café das 7, ele mesmo tira suas conclusões. E se você, como entrevistador, ou todos os ouvintes continuarem pensando que é bom, por exemplo, que o judiciário continue sendo enfraquecido como ele está, e isso fica muito claro, porque para mim é uma campanha odiosa, orquestrada. Ontem, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, sem tecer maiores comentários sobre sua entrevista, deixou muito claro que essa campanha começou, coincidentemente, ninguém se lembra disso, quando se começou verdadeiramente a sair da trilha da impunidade. Poderosos econômicos e poderosos políticos nesse país não iam para a cadeia, ou iam como exceção. Hoje a gente vê, indiscutivelmente, caciques políticos, empresários riquíssimos que sempre mandaram nesse poder, indo para a cadeia. E o judiciário, Alexandre Mulatinho, para a gente, evidentemente, iniciar e eu ficar à vontade para as suas indagações, o judiciário faz parte desse combate à corrupção. Ele não quer ser protagonista. Agora, ele, evidentemente, é quem dá a última palavra, tanto nos chamados juízes de primeiro grau, como foi feito, por exemplo, nos casos que envolvem a Operação Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro, no segundo grau com o TRF, respectivo, e, evidentemente, no Superior Tribunal de Justiça e no STF. Mas ele não é o único instrumento de combate à corrupção. Agora, interessante, ele não é o único, verdadeiramente. Temos, e eu parabenizo e me orgulho muito da nossa querida Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que pode até ter, em um e outro caso, que eu não quero pontuar e nem posso, algum exagero. Mas interessante, Alexandre Mulatinho, e fecho aqui o nosso raciocínio dessa primeira participação. Ele não é o único que combate a corrupção, mas é o único que está sofrendo essa campanha maciça, essa campanha odiosa, essa campanha orquestrada, como se a magistratura fosse uma casta privilegiada, como se os quase 17 mil juízes fossem, inclusive, um câncer para a sociedade, como se fossem grandes beneficiários que ganham milhares de reais, estão todos descumprindo a lei e a Constituição. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que, evidentemente, pode ter um ou outro excesso, mas que os juízes, de um modo geral, cumprem a Constituição, cumprem as leis, e bandido, com todo respeito, quem tem é para estar na cadeia mesmo. Esse preâmbulo que o senhor estava fazendo, eu ia fazer isso mais para o final da entrevista, mas aproveitando que o senhor iniciou, o senhor está se referindo um pouco ao auxílio moradia, à questão da imagem do judiciário, mas as transmissões, a meu ver, das sessões do judiciário, que é uma novidade e que foi um fruto da conquista até desse direito democrático de direito e da exposição do judiciário, que é uma das questões que o senhor defende na sua plataforma quando foi eleito,
eu acho que também, além de expor o judiciário, também coloca algumas dúvidas para o cidadão comum. Porque você condena, mas não é preso. Vai e volta. E fica confuso para aquele cidadão que não tem um conhecimento jurídico do direito, de que, existem os embargos, mas vai ser preso ou não vai? Isso fica uma interrogação. E isso termina também enfraquecendo. Tem a sentença, mas não tem? Pronto. Perfeito, Alexandre. Você toca, inclusive, em pontos interessantes e pontos do dia a dia para que a gente possa esclarecer. Do mesmo jeito que eu resolvi, isso foi uma plataforma não só de, vamos dizer, de publicização após a minha eleição, não. Foi uma plataforma durante toda a campanha, tá? E meus colegas perceberam que é hora da magistratura se aproximar mais da população e se comunicar com qualidade. Algumas vezes o judiciário sequer tem se comunicado, em outras ele se comunica mal. Você é da área, você sabe que a informação é um bem valiosíssimo. E se a gente não se comunicar, já dizia o nosso velho guerreiro, falando de forma mais fácil, se tumbica. Então, quando nós nos expomos e estamos fazendo, nós corremos os riscos e faz parte. Está aí a desembargadora do Rio. Faz parte. Aí, com todo respeito, a desembargadora, inclusive, respeitando mesmo, e a sua associação lá, nós trabalhamos, evidentemente, no cenário local, mas temos toda a integração no Brasil. A própria associação lá foi clara em, vamos dizer, não em condená-la, porque a associação não condena ninguém, mas aquelas declarações da desembargadora no Rio são um ponto fora da curva. Aquilo não representa o sentimento da magistratura brasileira. Nem com o caso envolvendo a professora Débora, com todo o respeito. Inclusive, eu aproveito para enaltecer essa grande professora, essa grande lutadora, essa grande, vamos dizer, mulher que nos ajuda a algo elementar no nosso país, que é incluir todo mundo no conhecimento, incluir pela educação, pela cidadania, inclusive mostrando coisas que muitas vezes simples e que os professores às vezes esquecem, só se preocupam muitas vezes com o conhecimento científico. Mas voltando. Como da desembargadora, né? E equívocos que podem ser cometidos é quando você se expõe. E quando você entra na comunicação, nas redes sociais, você corre o risco de cometer os exageros. Como o senhor vai auxiliar a nossa magistratura, que ainda com algumas exceções, eu lembro aqui de cabeça o juiz Carlyle, que sempre está no Twitter. Exatamente. Tá no debate, eu e ele, nós estamos sempre lá. E o senhor sempre ativo. Né? Verdade. Eu acompanho desde a sua carreira lá de Mossoró e agora mais aqui ativo, né, na conciliação e sempre se envolvendo nas câmaras municipais. Verdade, você conhece tudo mesmo, gostei. E aí, essa exposição, então quem vai entrar agora vai cometer algumas derrapagens, para o nosso ouvinte entender. Como o senhor vai auxiliar os seus colegas magistrados? Porque o senhor foi eleito com 190 votos e o Cleófas 99. Então, o Azevedo, Hamilton. Cleófas era o ex-presidente. O ex-presidente, desculpa. Isso. E aí, a categoria quer participar efetivamente desse processo. A ideia foi essa. Eu vou voltar só um pouquinho, foi perfeita a sua colocação sobre prisão, né? Para a gente voltar e depois eu comento. E essas derrapagens são naturais. E como é que eu vou tentar não só evitar as derrapagens, mas auxiliar os juízes dentro, inclusive, dessa, vamos dizer, dessa nova linha de aproximação com a população. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Com relação à decisão de prisão, prende, não prende, as pessoas têm que entender e tem que ficar muito claro que da mesma forma que a gente quer combater a corrupção, que a gente quer justamente mudar o país com relação à impunidade de quem, evidentemente, não sentiu os efeitos da lei e agora sente, a gente não pode fazer isso. E isso a magistratura não permite, e se acontece isso, é um ponto também fora da curva, que se descumpra, Alexandre Mulatinho, o chamado devido processo legal. Nós não podemos permitir isso. Então, as pessoas, de um modo geral, pelo devido processo legal, têm direito a N recursos. No caso que você, evidentemente, menciona, eu não quero trazer nenhum caso, ontem mesmo foi deliberado mais um recurso. Evidentemente, nós sabemos o que estamos a tratar aqui. Então, isso faz parte. Eu nunca vou admitir, inclusive eu sou constitucionalista, tenho livros que tratam rigorosamente sobre o que a gente chama de processo constitucional, garantias constitucionais processuais, que o combate à corrupção por si só
seja móvel, seja, evidentemente, usado como esteira para descumprimento do devido processo legal. Nós não podemos permitir. Então, toda pessoa, mesmo que você ache que ele é bandido. Agora, para você dizer que ele é bandido, você tem que ter o devido processo legal. E, para mim, pessoalmente, a prisão até segunda instância. Isso é uma opinião minha. O Supremo Tribunal Federal acertou em cheio. E, para mim, não há motivos para ele rediscutir. Você que acompanha todo o meu Senado, você vai ver um texto ontem que eu repliquei, que eu já tinha escrito desde a época do julgamento. Questionando, inclusive, o STF golpeou a Constituição, existe 3º e 4º grau de jurisdição, e eu lembro aos ouvintes aqui, fiz outro texto, você pode retweetar e passar para frente, e o direito fundamental da sociedade, como é que fica? Só se pensa também no direito fundamental do condenado, nós temos que equilibrar. Para mim, o julgamento já no 2º grau, revisitando toda a questão fática, onde não existe 3º e 4º grau de jurisdição, que são questões jurídicas, para mim está satisfeito o que a gente chama de duplo grau de jurisdição. E tem que ir, sim. E se tem alguma coisa diferente, uma exceção, essa exceção deve ser tratada como exceção e não regra geral. Então, essa história de prende, não prende, solta, isso tem que ser analisado a cada caso. Isso não pode ficar no imaginário, condenou, tem que prender. Não é assim. Condenou, tem o direito ao recurso, pelo menos um recurso. Em algumas situações jurídicas pode até se chegar ao STJ-STF, mas no meu entender, prendeu, confirmou em segunda instância, tem que ir para a cadeia. E tem que ir todo mundo, tá? Como e já eu volto. Como é um julgamento, agora falando claramente, do ex-presidente Lula, que é um julgamento... Você quer que eu complemente aquela pergunta? Eu vou voltar. Que é um julgamento que salta aos olhos, mas essas idas e vidas que o senhor está dizendo é rotineiro no STF, nos superiores. Com relação... Certo, com relação... A caso a caso. Faz parte. Advogados brilhantes, e aqui eu digo que a advocacia faz parte diretamente da administração da justiça, é essencial, e mesmo eles defendendo algumas pessoas que depois do devido processo legal possam ser considerados criminosos, eles também contribuem para o combate à corrupção. Então, é direito deles usarem, inclusive, muitos são advogados conhecedores exímios das leis processuais e utilizam o que o ordenamento permite. Isso faz parte. Por exemplo, com relação ao último, vamos dizer, a última sessão em que nós tivemos aí essa decisão de não decidir, eu já não concordei. Para mim, eu fui claro, não estou criticando o meu tribunal, não, eu não critico nenhum ministro específico. Agora, eu me posiciono sobre temas, tá, em abstrato, respeitando, evidente, eu acho que o STF deveria ter decidido se concederia em definitivo ou não a ordem, não é, de soltura, o salvo-conduto, melhor dizendo, porque só ontem se confirmou e vai ser publicado. E essa publicação da decisão do julgamento de ontem, que negou a unanimidade os embargos de declaração do ex-presidente Lula, não vai ter nenhum efeito até que o Supremo Tribunal Federal delibere no dia 4 de abril. Então eu penso que os tribunais têm que começar a trazer para a gente, de um modo geral, para os brasileiros, mais segurança jurídica. Isso é bom. É bom para todo mundo que a gente saiba se ação ou omissão X, Y, a consequência vai ser Z, W, etc. Isso tem que ficar muito claro. Isso para mim é a crítica. Voltando às derrapagens, e depois eu fico à vontade, Alexandre, para a gente discutir outras questões, eu digo para você sinceramente, faz parte, é um risco que pelo menos a nossa maneira de conduzir a associação e que foi aplaudida e que foi reverenciada pelos colegas, tá? E agora a magistratura é uma só. A eleição passou, isso faz parte, mas nós já estamos unidos. Inclusive, esses primeiros dias já sinto isso. Ontem mesmo, coincidentemente, você citou, já estava conversando com o juiz Carlyle, que evidentemente fazia parte da chapa, mas nós estamos integrados nessa mesma luta, só para você ter uma ideia, e diversos outros juízes, é só para aproveitar o que você citou. Porque o senhor falou no seu discurso que era para acabar com o fim das divisões internas. Isso é muito ruim, inclusive no Brasil inteiro. Ninguém ganha, né? E no Brasil inteiro, viu? Isso Sim, não é um problema local.
diga de passagem. O senhor também falou aqui na sua posse sobre prerrogativas da magistratura. Vamos tocar. Eu só ouvi a prerrogativa do advogado. Pronto, eu quero concluir agora essa minha pergunta para falar das prerrogativas da magistratura. Eu vou concluir numa fala bem simples aqui, tá, para você. Como é que eu vou tentar auxiliar o juiz? Inclusive, nós vamos profissionalizar tudo. Vamos contratar uma agência de comunicação das melhores, com um plano que, inclusive, desde ontem eu estou o dia todo em reunião justamente com essa área. Agora, quando sair daqui, vou continuar em reunião sobre isso, tá? Já falei com uma colega sua, conhecidíssima, para que a gente faça um media training, tá? Primeiro exclusivamente para os juízes, depois inclusive envolvendo toda a imprensa. Vou fazer um café da manhã ou um lanche com toda a imprensa para a gente se conhecer melhor. A nossa equipe de comunicação, marketing, evidentemente, haver uma interação melhor. Em alguns casos extremos, não em todos os casos, para a gente não banalizar o Instituto. Pretendo sim fazer entrevistas coletivas quando envolvam casos rumorosos de juízes, para que vocês se sintam agradáveis na hora que tiver que buscar alguma informação que envolva a magistratura. Deixa eu lhe dar uma sugestão. Que você queira deturpar, eu vou aceitar desde já, mas, por exemplo, mesmo que tenha algum jornalista, você sabe que faz parte, ou radialista, que queira deturpar as coisas, ele vai ser obrigado a pelo menos mostrar o outro lado, mesmo que ele traga uma posição que não corresponda à verdade, porque você sabe que tem também. Tem o lado bom do profissional em todo canto, como tem do juiz, como tem do advogado, como tem do promotor. Então, com todo o respeito que eu tenho aos jornalistas, radialistas, à imprensa de um modo geral, tem gente que claramente deturpa, já está preconcebido com a sua opinião e quer porque quer que a sua opinião prevaleça e a magistratura sequer tem o direito de trazer defesa. Esse colega... Vamos dizer, colega, porque você sabe que eu já há muito tempo eu apresento programa de televisão, de rádio. Apresentador de televisão, comunicador. Pois é, então esse colega da comunicação, na minha ótica, está trabalhando errado. Inclusive, quando você já entra preconcebido numa entrevista, que deveria ser entrevista, se transforma num debate, e não deixa que o entrevistado expõe o seu raciocínio, a gente já sabe que aquela pessoa ela está com a sua convicção formada, e nada do que se diga evidentemente vai mudar. Então agora eu lhe escuto. Há uns 20 anos atrás, 25 anos, e quando eu era repórter da Tribuna, doutor Edilson França, então procurador da República, editou um glossário de juridiquês. E ele foi explicando o que era limitar. Ministério, eu aprendi uma lição. Olha, o Ministério Público não manda, pede. Nunca mais eu esqueci. A sugestão é essa para a gente trazer. Glossáriozinho. Beleza, vou olhar. Porque você tem muitos blogueiros que estão atuando e atuam de forma autodidata. E a questão de... Às vezes não há nem má fé, né? Não, pronto, é desconhecimento. Verdade. É desconhecimento. Então, vai... E a questão da dificuldade de apuração das redações, que hoje não abriram mão dos jornalistas, e hoje a redação está muito reduzida, e são poucos que têm questão de verificar a informação, de checar, então ela replica o Ctrl-C, Ctrl-V que as assessorias mandam, ou que Isso é preocupante. Muito. Preocupante. Inclusive, ontem mesmo, sem citar a notícia, a gente, inclusive, corrigiu um equívocozinho numa informação trazida pelo próprio site do TJ, onde nós tivemos, o pessoal do nosso de comunicação, que justamente mudar em todo canto, porque faz Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, o erro na origem leva ao erro em todo, porque não há mais. Isso é preocupante. Eu desde já acato a sua sugestão, agradeço, é isso que eu quero, eu tanto quero a participação dos juízes na nossa gestão, que é primordial, como a participação da imprensa, porque para mim, eu repito, a imprensa é o maior parceiro que o judiciário tem para levar uma informação de conteúdo de qualidade para justamente a sociedade. E a jornalista, radialista que nós vamos trazer, e queria que você, inclusive, comparecesse, não só no Media Training, que vai ser feito também futuramente aos jornalistas, mas nesse dos juízes eu já lhe convido, justamente pela maneira que você conduz, e eu acho que o aprendizado que você pode trazer, que é a sua colega em específico, grande jornalista, radialista, Ana Ruth Dantas, que faz um trabalho de media training que foi exaltado. Colegas juízes federais meus estiveram em Recife, onde colocaram bambambãs do Brasil inteiro, sul e sudeste, e os colegas do Ceroli, foi a sua conterrânea, né? Porque eu também sou cearense e sou potiguar, que deu show lá. Então nós vamos trazer o que tem de melhor, inclusive reverenciando vocês, pratas da casa. Prata da casa.
E não, com todo respeito, tem grandes jornalistas, radialistas no Sul, mas nós temos que dar valor à prata da casa. Então já estamos fechando isso aí e é dessa maneira. E eu vou estar disponível, para finalizar, para todos os repórteres, radialistas, jornalistas, entrevistadores, para filtrar as informações e trazer o outro lado no estado inteiro. E não vou ser um juiz dentro da capital, não. Quero rodar o estado, quero estar na imprensa inteira, trazendo todas as informações. 7 horas no último dia 16, com 190 votos, contra 99 da chapa. Nossa Marne, sua voz. Por que renovar para melhorar? Veja, é indiscutível, e eu até deixei isso muito claro na nossa fala e durante toda a campanha. Primeiro, na campanha eu tive o cuidado e me orgulho demais, tá, de não ter procurado nenhum colega que antecipadamente já tinha declarado o seu voto para o nosso opositor, inclusive colega de turma, ex-presidente, tá? Isso foi uma posição minha. E na hora que a gente falou e criou esse nome, Renovar para Melhorar, foi uma criação de toda uma equipe, inclusive, claro, uma sugestão de um dos nossos coordenadores, a gente não podia negar toda a evolução que, por óbvio, a Marne teve dos últimos anos. Ninguém nega, não. Inclusive com ex-presidentes fantásticos, com diretorias bem compostas. Agora, nós entendemos claramente que precisava de um novo ciclo. Que precisava, como o nome diz, renovar para melhorar. Por quê? Porque percebemos que uma parte, vamos dizer, do modo que estava sendo conduzido, principalmente, com todo o respeito que eu tenho a quem pensa em contrário, com uma gestão que não estava sendo para todos e com todos, por isso que eu complemento da nossa chapa, a gente entendia que essa chamada democracia das instâncias decisórias é um ponto fundamental, justamente para que a gente entre na pergunta seguinte, coincidentemente, que eu sei que você não esqueceu, mas eu estou mais ligado ainda, que é a questão das prerrogativas. Quando nós falamos no plano, e você pode acessar, tanto no site Valorizacão, né, valorização da magistratura.com.br, e no site renovarparamelhorar.com.br, quando nós falamos lá que a defesa intransigente das prerrogativas da magistratura, porque que nós vamos justamente fazer isso como um dos elementos de efetiva renovação, porque nós vamos estar defendendo na prática as prerrogativas da sociedade. Nenhuma prerrogativa do juiz, nenhuma, Alexandre, mas nenhuma mesmo, nenhuma prerrogativa do juiz é privilégio. É uma coisa pessoal, uma coisa levada à figura da pessoa física do juiz. Isso é uma garantia que a própria Constituição traz para que um judiciário seja independente. Um juiz amordaçado, um juiz acovardado, um juiz com medo, um juiz que não cumpre a Constituição e a lei. Por quê? Porque os poderosos vão de alguma forma influenciar. Isso não é judiciário. Com todo o respeito que eu tenho às republiquetas, que existem algumas aqui na América Latina, onde tem presidentes que fingem ser democráticos, onde são ditatoriais, onde o judiciário não tem vez, não tem voz, e não manda em nada. E, na realidade, o judiciário, quando eu falo manda, a expressão mandar, é cumprir a sua Constituição. A nossa Constituição diz que quem dá a última palavra para definir se é constitucional ou se é inconstitucional, ou se prende ou solta, é o judiciário. Se você não gosta, com todo o respeito que eu tenho, algumas pessoas que querem retirar do judiciário essa atribuição, vamos mudar a Constituição. Agora vamos fazer pelo devido processo legal e não descumprir, porque o Poder Judiciário é a última trincheira da cidadania e é quem traz a última palavra. E a última palavra tem que prevalecer e tem que ser forte. Por isso que eu me preocupo demais, já aqui trazendo um pouquinho da primeira fala, preocupo demais não só com a geração atual, tá, mas principalmente com as futuras gerações, se nós continuarmos a cair nesse enfraquecimento da sociedade. Nesse enfraquecimento, meu amigo, onde quaisquer um de nós, como cidadãos, quando formos buscar o judiciário, percebemos que o judiciário já não tem a força de fazer valer suas decisões. Porque o cidadão comum, por mais que tenha um problema do judiciário, ele se sente representado lá. Porque ele sabe que se político fez uma coisa errada aqui, acolá, ou se foi descumprido um direito elementar dele dentro de um contrato, uma questão de saúde, uma coisa, ele sabe que o judiciário vai chegar lá, vai impor e vai fazer. E na hora que o judiciário der uma ordem, e a ordem simplesmente não for cumprida, porque prevalece sempre a força do executivo, ou do legislativo, ou dos poderosos. Olha, se a gente continuar dessa maneira, que eu espero que a população acorde e veja que isso é ruim,
Porque a quem interessa um judiciário fraca, a quem não quer cumprir a lei e a Constituição. Esses estão batendo palma, estão mortos e felizes, porque estão vendo que, peraí, né? Eu estou sendo pego de um lado, alguns de nós estão indo para a cadeia, como a gente está vendo, mas peraí, essa campanha que nós estamos fazendo, nós estamos se livrando aqui, nós estamos criando a saída para que a gente volte a reinar. Então eu não quero que o judiciário reine, eu quero que a Constituição e as leis desse país sejam cumpridas. Doutor Herval Sampaio, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. E agora deixe os seus canais de rede social para que o público e o ouvinte possa debater com o senhor. Beleza, a gente vai aqui, eu vou deixar inclusive os meus pessoais também, porque eu mantenho evidentemente, né? Eu sempre todo brinco, dia que Alexandre. ele posta. Eu sinto que eu não posso também abandonar por completo a minha, vamos dizer, como é que o senhor vai ter meu tempo. estilo. Eu sou só presidente da associação. Agora estou afastado, né? Não exerço nenhuma função da chamada jurisdição tradicional, não exerço. É um trabalho muito árduo, tá? Eu já vim residir na cidade de Natal, evidentemente eu vou continuar minhas andanças pelo interior, porque me orgulho de ter sido o primeiro juiz do interior que foi candidato, o primeiro juiz que foi eleito, como você citou, o 16º presidente, algumas coincidências, né? Eu nasci no 16º dia do mês de setembro, né? Minha posse foi no 16º dia, a minha eleição foi no 16º dia de março. O 16 é um número que me persegue e eu adoro, né? É o número da sorte. Vamos jogar hoje então, no bicho. Vamos jogar no bicho. Eu sempre jogo, né? Eu jogo toda semana e o 16 está lá. A gente tem que crer, né? Eu sou um cidadão como qualquer um. E como cidadão eu vou continuar. Inclusive, meu Twitter, você que acompanha, @Herval Sampaio, tá? Realmente é a que eu uso mais. Eu acho que o Twitter tem, evidentemente, um público bem qualificado. As discussões lá são boas. Tem o meu Facebook, eu tenho 2, na verdade já lotei, já criei fanpage, mas não tem jeito. É um círculo, né, que a gente não consegue dar conta, que é justamente... Por isso que eu gosto do Twitter, que o Twitter não tem limite. Que é Herval Júnior Sampaio, José Herval Sampaio Júnior. E quero destacar, principalmente agora, né, porque eu sempre tenho dito que agora são 3 Hervais. Antes eram 2 Hervais, né, eu sempre brinco com isso. O primeiro Herval é um Herval que você sempre conheceu, cidadão indignado com a corrupção, que tem coragem de falar algumas coisas, que não fala de caso concreto de nenhum colega, que não cai, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho à ilustre colega desembargadora, em se antecipar e reproduzir notícias que às vezes não sabem que é verdade, e nem anda comentando coisas sem ter detalhes. Eu sou muito cauteloso nisso. Ninguém até hoje nunca me pegou, inclusive eu passei uma eleição toda difícil, complicada, várias eleições, tuitando, e ninguém me pegou com isso. Então, eu, modesta parte, consigo conduzir isso, espero que Deus me permaneça dessa maneira. O Herval Juiz dá uma parada, porque eu estou suspenso da atividade, mas o Herval Presidente é esse acolhedor, é esse Herval que vai estar na imprensa, que vai estar respeitando a liberdade de expressão e de pensamento, que vai estar ouvindo coisas que não concorda, mas exigindo o direito de trazer o seu lado. E justamente nesse eu também trago as redes sociais da nossa Amarne, porque o maior desafio é mostrar que a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte também tem um projeto social, Mulatinho. Então nós temos nosso Instagram, @Amarne, tá? RN, Amarne RN. Temos o Twitter Amarne RN também. Temos, inclusive, estamos agora gravando ao vivo, transmitindo ao vivo, não só os colegas, outras pessoas podem ver. E também o Facebook, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos fazer uma verdadeira revolução. Você mesmo, eu quero que depois, se você me permite, eu já me convidando, deixe passar um tempinho aí, quando você vir a revolução que eu vou fazer na parte de comunicação, eu me perdoe eu ser metido. Eu quero pedir para ser convidado. Entusiasmo entendeu? Não falta, né? Para você me convidar para eu voltar, Já está para eu falar dessa nova fase da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.